Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz da parte daquele que é o único que tem um nome que pode nos salvar, o Senhor Jesus Cristo. Hoje à noite gostaria de meditar com os irmãos sobre um assunto extremamente importante, relevante, que diz respeito a todos nós, a todos os nossos conhecidos, a todos os nossos desconhecidos. Salvação ao alcance de todos. Quem realmente consegue chegar à salvação? Para quem é? Como é que funciona esse negócio? Ouça só o que Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, falou uma determinada ocasião. Esse texto está registrado em Marcos capítulo 10, versículo 24 e seguintes. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? E esta pergunta repercute na raça humana até o dia de hoje. Quem pode ser salvo? Por quê? A segurança, a esperança deles estava em a pessoa poder fazer alguma coisa para receber, para alcançar a salvação, para ter direito à salvação. E como Jesus tinha recém falado a respeito dos ricos, que dificilmente um rico entraria no reino dos céus, eles pensaram, bem, quem tinha mais condições seria este grupo de pessoas. Como é que então alguém que não faz parte desse grupo, como é que vai ser salvo? Se para eles é difícil, quanto mais para nós. Eles que têm acesso a todo tipo de informações, que podem adquirir o que quiserem, podem pagar todo tipo de sacrifícios, podem fazer de tudo. Se para eles é difícil, quem pode então ser salvo? Graças a Deus, Jesus acrescenta, olhando para eles, assim como ele disse que era muito difícil, ele acrescenta: para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Glória a Deus. Muitas vezes nós ouvimos esta expressão de Jesus ser usada para aqueles que querem conseguir, alcançar, ganhar alguma coisa, e infelizmente, muitas vezes, o preletor, aquele que está usando a passagem, não se refere à salvação, mas Jesus estava se referindo, neste caso aqui, especificamente àquilo que era mais difícil de se conseguir. Muitas coisas aqui, para um grupo de pessoas é difícil, para o outro é mais fácil, mas de uma forma geral, de maneira geral, se esforçando, tendo algumas condições e tal, nós podemos chegar em lugares onde antes não era possível. O tempo vai mudando, a vida vai passando, nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, vamos talvez adquirindo alguns bens, vamos fazendo nome, carreira, recursos financeiros, e achamos que estamos mais próximos de alcançar algumas coisas que lá atrás não passavam de um sonho. E Jesus se refere então aqui exatamente àquilo que era mais difícil de uma pessoa obter, mesmo para aqueles que tinham recursos e poderiam comprar todos os outros tipos de coisas. Ele diz então: para Deus é possível tudo, inclusive obter, ganhar, receber a salvação. Fazendo aí uma retrospectiva, como é que esse assunto era visto lá na época da Antiga Aliança, lá no Antigo Testamento. Davi desenha no seu Salmo 15, uma figura muito interessante de uma pessoa, quando ele pergunta e responde: quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E ele mesmo responde: aquele que vive, olha só, me acompanhe, aquele que vive em integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível
ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo que seja com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, jamais será abalado. Provérbios também manifesta algo nesse sentido, capítulo 28, versículo 18, diz: quem anda em integridade será salvo. E a pergunta que não quero calar é como? Como, no mundo em que nós vivemos, no meio em que nós estamos, como um ser humano comum, nascido de um casal, normalmente, como é que poderia fazer isso tudo? Certamente, quando essa expressão foi usada, poeticamente muito linda, não é? Em tese, muito bonito, muito certo, só que a pergunta logo viria: mas como é que eu vou me colocar no meio desses? Como é que eu vou conseguir cumprir isso todo o tempo, em toda a minha vida? Qual é a situação do ser humano hoje? O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 21, diz assim: mas agora sem lei, já que nós estamos falando da lei, sem lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma versão diz: destituídos estão da glória de Deus, não têm mais a glória de Deus, todos sendo justificados gratuitamente por sua graça. Outro versículo diz que Deus encerrou a todos ou seja, debaixo da lei, condenando toda a raça humana, para que exatamente as pessoas somente pudessem aspirar à salvação quando crescem no Senhor Jesus. Não há salvação em nenhum outro, é o que a palavra de Deus diz, é o que a Bíblia diz. Continuando no texto, Paulo diz: mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, ou seja, era próprio, propício, ele entregou aquilo em lugar de, mediante a fé. Deus fez isto para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Fica patente que fé em Jesus é necessária, condição sine qua non. Não há como nós sermos salvos, estarmos lá na presença de Deus sem a fé. Agora, a justiça, diz Paulo, de Deus se manifestou pela fé, através da fé, não mais pelo esforço de eu ser todos os dias justo, de eu não participar de coisas daquele tipo, de eu garantir que em momento algum vai sair da minha boca algum tipo de palavra que me condenaria, mas pela fé em Jesus Cristo. O que os evangelhos dizem, o que Jesus mesmo falou, João capítulo 1, versículos 11 e 12, texto conhecido, você conhece, diz que Jesus veio, ele que se fez carne e habitou entre nós, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Há um conceito geral, uma expressão genérica usada, que diz que todos são filhos de Deus, parcialmente verdadeira. Se formos pensar que Deus é Pai, a expressão até poderia ser usada, todos são filhos de Deus, mas aqui, de uma forma muito específica, abonada pelo próprio Deus e pelo Senhor Jesus, João escreve:
todos quantos o receberam, referindo-se ao verbo que se fez carne, Jesus Cristo, todos quantos o receberam, estes têm o poder de Deus sobre eles e são transformados em filhos de Deus. Eu não compro, por isso, se o rico era difícil, eu não compro o direito de me tornar filho de Deus. Eu não faço por me tornar filho de Deus. Eu não me esforço para que isso aconteça. Eu recebo alguém que é filho de Deus e me torno filho de Deus. Eu aceito a vida deste homem em mim e me torno filho de Deus. Eu creio nele e me torno, sou transformado em filho de Deus. Glória a Deus por isso. Ainda no Evangelho de João, capítulo 3, outra passagem por demais conhecida, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Daí o meu título, salvação ao alcance de todos. Jesus morreu por todos. A Bíblia diz que o sacrifício de Jesus é suficiente para pagar o preço por todos os pecados já cometidos e que ainda serão cometidos. Há suficiente poder, pagamento suficiente, valor suficiente na morte de Jesus para pagar o preço por todos, porque Deus enviou o seu Filho para isso. Mas diz o versículo 16, para que todo, por isso é ao alcance de todos, mas é para que todo o que nele crê não pereça, e sim receba, tenha a vida eterna. Quer ver o que Pedro e Paulo dizem? Paulo primeiro, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele acrescenta a essa ideia o seguinte: o amor de Cristo nos domina, ou nos constrange, na outra versão, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. A morte de Jesus é a nossa morte. Se nós recebemos a Jesus como sendo o nosso Senhor, a morte dele é válida por nós e paga o preço pela nossa salvação, por causa da nossa condenação. A Bíblia diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. O motivo da morte são as transgressões, são os pecados, é o pecado da raça humana. E o objetivo da ressurreição de Jesus é trazer a justiça de Deus a todos nós, a justificação. Não há justo nem sequer um, não é o que a Bíblia diz? No entanto, a Bíblia diz que ele nos justifica pela fé em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 11, pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção, mais uma vez, entre judeu, grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro repete também essa expressão na sua pregação. Ele diz: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá no livro de Atos 2:21. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. O que eu devo fazer então? Como é isso de invocar o nome do Senhor? João capítulo 10, versículos 9 e 10, Jesus falando: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Alguém, genericamente, qualquer um, se alguém entrar por mim, qualquer um que aceite a condição dada por Deus, quem passar por esta porta, entrará, sairá e achará pastagem, referindo-se aos cuidados de Deus
sobre a vida dessa pessoa. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para morrer, ele veio para dar vida. Só temos vida nele, o autor da vida, se nós morrermos com ele. E nós morremos com ele na cruz, quando nós o recebemos. Daí o motivo de podermos afirmar: tenho vida em Jesus. Tenho vida, vida abundante, vida eterna, porque foi o que ele prometeu. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Deixando bem claro que na verdade não é o batismo que salva, e sim crer. Só que o batismo é uma consequência. A pessoa crê, se torna membro da igreja e é batizado, então, para confirmar isto publicamente, que ele agora pertence a Jesus. Então a pessoa crê e vai neste caminho. Quem crer e for batizado será salvo. Quero deixar desde já um convite para você que está nos ouvindo da sua casa, ou de onde você estiver, a vir para a igreja. Crer em Jesus, conhecer a sua palavra, crer na sua palavra, crer no Senhor Jesus. E, chegando o momento, quando tivermos a ocasião programada, você deve também se batizar. Deve descer as águas naquela atitude que mostra: eu morri para este mundo, para mim mesmo, para o que eu era, e agora eu renasço para viver para o meu Senhor Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Em Romanos, novamente Paulo esclarece como eu faço então para me enquadrar naquele grupo que invoca o nome do Senhor, aquele grupo que passa pela porta, aquele grupo que realmente crê. Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, mostrando que a atitude é individual. Jesus, quando voltar, vem buscar a sua igreja. Vem buscar um corpo, um organismo vivo, a igreja dele. Mas para entrarmos neste corpo individualmente, nós precisamos passar por isso. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você será salvo se simplesmente todo o seu ser confessar a Jesus como Senhor. Boca e coração estão envolvidos. O seu exterior, a sua expressão de vida, e o seu íntimo, o seu interior estão envolvidos. Lá dentro você crê, e aqui você expressa esta fé. Você fala, vive algumas coisas, e lá dentro você descobre que é porque você tem base, porque Jesus é o Senhor da sua vida. Semana passada, ou na anterior, não me lembro, estive reafirmando, dizendo o seguinte: olha, o que a Bíblia diz é que eu preciso confessá-lo como Senhor, e não como Salvador para ser salvo, embora ele seja. Jesus quer dizer Salvador, o significado da palavra Jesus é Salvador, por isso ele foi chamado, segundo orientação trazida pelo anjo, de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Não é isso que diz? Pois bem, este Salvador, Jesus, precisa ser confessado como Senhor. Ou seja, Ele é quem orienta, quem manda, quem decide, quem determina o que é a minha vida, quem eu sou, como eu ajo, como eu procedo, quais os meus valores, como é que eu decido alguma coisa, como é que eu determino em que direção eu vou. O Senhor é quem define. Ele é e precisa ser o Senhor das nossas vidas, para que nós possamos ter certeza de sermos salvos. A salvação está ao alcance de todos, e todo aquele que confessa a Jesus como Senhor, e em seu coração crê que Ele mesmo é aquele que ressuscitou, porque Ele ressuscitou para a nossa justificação, este é salvo. Não é porque eu me sinto salvo, não é porque eu fiz muitas coisas boas.
Efésios deixa bem claro, capítulo 2 diz, olha, não de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça mediante a fé, através da vinda e do pagamento dos nossos pecados, através de Jesus, que eu posso ser salvo. Então não é pelo esforço, não é por eu seguir e cumprir uma série de regrinhas ou determinações que alguém tenha me ensinado, que eu tenha aprendido, talvez desde criança, embora elas sejam coisas boas, embora elas possam ser coisas que eu deva procurar andar nelas, mas quando Paulo escreve este texto aos Efésios, ele diz assim, as boas obras foram criadas de antemão, para que nós andemos nelas, depois de nós confessarmos, depois de nós sermos recebidos como filhos, sermos transformados em filhos, temos que andar nele. Porque a pergunta que eu fiz para mim mesmo é só isso? Então é confessar, ponto final, Jesus é Senhor. A Bíblia diz que até demônio sabe disso, e confessa isso, sabe disso. Mas a Bíblia diz, por exemplo, no Evangelho de Mateus, em 2 versículos, Mateus 10, 22, Mateus 24, 13, é necessário permanecer fiel até o fim. Quem permanecer fiel até o fim, este será salvo. E aí você poderia ficar preocupado, talvez, mas então eu caio de novo naquelas coisas lá do Antigo Testamento, eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que fazer tudo. E não. Agora, o que você precisa é querer permanecer, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Dele vem o poder para nós vivermos a vida nos padrões que Ele quer que nós vivamos. O Espírito Santo de Deus opera isso em nós, embora isso seja agora assunto de um próximo encontro nosso, em que a gente vai falar sobre a operação do Espírito. Mas, se nós podemos agora andar em obediência, em novidade de vida, em santidade de vida, não é porque nós nos esforçamos, e sim porque Ele, uma vez confessado, uma vez recebido, uma vez que Ele nos tenha transformado em filhos de Deus, agora nos capacita a vivermos de acordo com a sua vontade. Glória a Deus. A ordem precisava ser invertida. Lá no Antigo Testamento você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo e tal, senão você não vai habitar na presença de Deus. No Novo Jesus já fez aquilo. Agora você o recebe e Ele traz as consequências disso sobre a sua vida. Aleluia, graças a Deus. Para confirmar que tem que ser até o fim, Apocalipse capítulo 2, numa das cartas que são escritas às igrejas, João escreve o seguinte: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Mostrando que, para completar, a nossa salvação é obtida, é ganha, é recebida, porque nós confessamos, reconhecemos, ouvimos a pregação, ouvimos a palavra de Deus, meditamos aquilo e aceitamos. E agora nós confessamos, aquele negócio entra no coração e com a nossa boca nós proferimos, ou seja, nós passamos a afirmar e a viver isso: Jesus é o Senhor da minha vida. E isso se transforma num hábito diário. Todos os dias Ele é o Senhor da minha vida, até que Ele volte para me buscar. Por isso Ele diz perseverar, por isso Ele diz ser fiel. Nós precisamos ser fiéis, precisamos continuar tementes a Deus, firmes até o fim, e Ele é quem nos capacita a isso. Glória a Deus. Não é motivo de preocupação, é motivo de alegria. Recebemos lá atrás, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Jesus disse: olha, aquele que veio que o Pai me dá, este vem a mim, o que vem a mim eu não lanço fora. Não é uma afirmação de determinação que nunca mais a pessoa vai perder a salvação, porque complementa aqui a palavra que ele precisa permanecer até o fim, mas Ele não vai desistir de você. Ele vai continuar capacitando, Ele vai continuar dando condições, Ele vai continuar conversando com você, Ele vai continuar orientando você, desde que todo dia você se lembre que Ele é o Senhor da sua vida, até
que Ele volte. Fidelidade incondicional. Eu estava meditando hoje, conversando um pouquinho com a Flávia, com a esposa em casa. Mas olha só que coisa, né? Tem gente que deixa os momentos históricos alterarem. Tem gente que deixa política alterar. Tem gente que deixa a cor da pele alterar o procedimento. Tem gente que deixa a classe social mudar as coisas. Sabe uma coisa? Jesus é o mesmo nome apresentado para a salvação de uma pessoa que mora aqui e de uma pessoa que mora na África, de uma pessoa que mora aqui e de uma pessoa que mora nos Estados Unidos, de uma pessoa que mora aqui e de uma pessoa que mora na China ou na Rússia, aonde for. Então será que eu precisaria que mudasse o regime político para depois eu ser salvo? Isso é colocar Jesus abaixo. E Ele está acima. Só que Ele diz, independentemente de onde nós estamos, de que momento nós estamos vivendo, de que em época nós viemos para cá, nascemos, e em que momento nós nos convertemos, não depende. Jesus é Senhor na situação em que nós estamos. Recentemente ouvimos um pregador famoso aí advogar a ideia de que Paulo era a favor da escravidão. Ridículo, absurdo, simplesmente porque ele escreve que um determinado escravo deveria proceder da maneira correta sendo escravo. A verdade que ele estava dizendo não interessa quem você é, onde você vive, de onde você veio, qual é a sua classe social, qual é a cor da sua pele, qual é o regime político do país onde você vive. Jesus precisa ser o Senhor. O que é necessário é nós adaptarmos esta fé ao que nós estamos passando. O que é necessário é entendermos as consequências disso e permanecermos fiéis até a morte. Perseverarmos até o fim. Seria isso difícil? Não, porque Jesus sabia que seria difícil. Sem mim nada podeis fazer. No entanto, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. A fé é exigência, é necessária. Embora Ele seja o autor e consumador da fé, Ele inventou isso, Ele nos dá o direito de passarmos a ter fé, simplesmente se nós nos arrependermos do que nós éramos no passado, e aceitarmos os valores, aceitarmos os princípios, aceitarmos as coisas que Deus desaprova e as coisas que Deus aprova. E falarmos, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Não dá, meu querido, ficar esperando para mudar de emprego. Não dá para ficar esperando que outro político venha e tome conta do poder da nação. Não dá para ficarmos esperando que as mentiras deixem de ser faladas. Não dá para ficarmos esperando que os enganadores sejam punidos, que a justiça seja feita, porque Jesus já falou isso. A Bíblia diz que a justiça pertence a Deus, mas Ele se fez justiça no nosso lugar, para que você e eu pudéssemos ser justificados pela fé. Que tipo de vida nós temos levado? Como temos demonstrado que Jesus é o Senhor? Uma coisa, talvez chegando aqui. Mas seria isso suficiente? Vir à igreja, frequentar? Eu diria, isto é extremamente importante e não se pode desprezar. No entanto, não é suficiente. Quando nós saímos por aquela porta, no outro dia de manhã, quando nos encontramos com as pessoas com quem convivemos todos os dias, quando voltamos a exercer o papel que nós temos em casa, na empresa, na sociedade, nós precisamos nos lembrar e nunca retroceder, nunca esquecer que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Daria isso direito à salvação? Não, porque salvação nós já ganhamos lá atrás. Mas isso faria com que diariamente nós nos levantássemos de cabeça erguida e afastássemos de uma vez por toda aquela dúvida, será que hoje eu estou salvo? Não existe, não há sentido nesta pergunta, porque salvação eu ganhei quando eu confessei a Jesus, e simplesmente eu levanto determinado a continuar vivendo como se Jesus fosse o Senhor da minha vida.
Simplesmente eu quero mostrar isso. Simplesmente eu quero continuar confessando isso e vou em frente. E quantos de nós, eu diria todos nós, já descobrimos na caminhada, na jornada, assuntos, situações que foram mais difíceis para nós do que para outros. Quantos não viveram coisas que outros não passaram? Mas será que você poderia chegar e argumentar diante de Deus, Deus, mas olha só, esse aí foi fácil para ele, não passou por isso que eu estou passando. Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Ásia, África, Oceania. Lá do Polo Norte ao Polo Sul, Jesus é a condição. É por isso que ele nos diz, ide por todo mundo e fazei discípulos. Porque a única forma de uma pessoa, seja ela do país que for, seja ela da tradição que for, tenha ela sido instruída, orientada na religião que for, o único nome que é capaz de salvar é o nome daquele que morreu, pagou o preço e ressuscitou para que pudesse justificar as pessoas. Tenho falado nesses dias sobre doutrinas básicas, bíblicas, e gostaria que isso ajudasse você a sentir-se firme, seguro, determinado, a continuar em frente, trabalhando onde você está, ou no lugar onde você vai começar a trabalhar, estudando onde você estuda, no meio do grupo que você convive, seja você aquele que Jesus é confessado como Senhor na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A pergunta é então, quem pode ser salvo? A pergunta que eles fizeram lá no início foi, quem então pode ser salvo? Se é tão difícil, e Jesus mesmo disse, olha, é difícil. No entanto, quando ele paga o preço, ele diz agora, pela fé em Jesus, qualquer um que se arrependa do seu procedimento anterior, vai ter os seus pecados esquecidos. Eu li aqui, ele não leva em consideração os pecados cometidos no tempo da ignorância. Eu não conhecia, eu não era, e eu era pecador. A Bíblia diz que ele não considera isso. Glória a Deus. E a partir de agora, eu tenho um compromisso com ele. Pastor, mas e se eu pecar, pastor? Sabe que João escreve lá na sua primeira carta? Ele diz assim, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Li aqui em João 3,17, que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus não é para nós um acusador, não é um perseguidor, ele é aquele que pagou o preço para nos salvar, e é aquele que vai nos representar diante do trono de Deus, dizendo, este é meu, este me pertence, porque este me confessou como Senhor da sua vida. Este permaneceu fiel, este perseverou, este determinou-se a continuar andando no meu caminho, este eu quero junto de mim. A Bíblia diz que Jesus foi preparar lugar, e ele disse, olha, quando eu for preparar, eu vou voltar e vou receber vocês para mim mesmo, para que lá onde eu estou, vocês também estejam. Ele nos quer junto deles. Por isso, você fez muito bem de estar aqui hoje à noite. Você que está participando em casa, faz muito bem de ouvir a palavra de Deus. E todos nós fazemos muito bem aquilo que é necessário. Se lá atrás confessamos a Jesus como Senhor, e agora estamos perseverando, permanecemos firme no seu caminho. Glória a Deus, simples assim. Não há no esforço, não há nas obras, não há no dinheiro, não há no título, no nome da igreja, não há em bandeira nenhuma capacidade de salvar, somente num nome, porque um só nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus, Jesus Cristo, o Salvador. Ele é o seu Senhor,
então Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Senhor, então Ele já escreveu o seu nome naquele livro, o livro da vida. Ele é o seu Senhor, Ele vai voltar e vai te receber pessoalmente naquele dia e vai dizer assim: vem, bendito do meu Pai, para aquilo de maravilhoso que está preparado aqui para você. Glória a Deus. Eu quero orar com a igreja aqui, quero orar com você em casa, pedindo que Deus nos ajude. Pode ficar de pé. Aquele que teve misericórdia de nós, aquele que pagou o preço, o Senhor, que Ele nos ajude a permanecermos fiéis todos os dias da nossa vida. Amém? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra que a salvação está ao alcance de qualquer um que queira confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Obrigado porque a salvação não é direito, propriedade de uma denominação religiosa, de um grupo religioso ou outro. Obrigado porque a tua salvação é tua, Senhor, e de mais ninguém. É esta que nós recebemos, é esta que nós queremos. Não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhuma organização, em nenhuma instituição, não há salvação em nenhum procedimento especial, diferente de nós confessarmos a Jesus como Senhor. Por isso, mais uma vez, Senhor, afirmamos aqui: Jesus Senhor, Tu és o Senhor das nossas vidas. Continua exercendo o Teu senhorio em cada passo que damos, em cada pensamento que levamos, em cada decisão que tomamos, em cada escolha que fazemos, em cada palavra que proferimos. Continua, Senhor, sendo o Senhor das nossas vidas e o capacitador que nos ajuda a permanecermos firmes até aquele dia. Louvamos o Teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Você que está em casa e que talvez não tenha feito isso, daqui pode sentar. Você que está em casa e talvez não tenha feito isso, quero sugerir uma oração muito simples para você, para receber a salvação. Repita comigo estas palavras dizendo: Senhor meu Deus, eis-me aqui, do jeito que eu vivi até hoje. Quero pedir perdão pelos pecados, pela minha vida longe de Ti, pelo desprezo da minha parte, pela Tua palavra e pela Tua pessoa. Hoje coloco a minha vida nas Tuas mãos e confesso que Tu passas a ser o Senhor da minha vida. Dirige cada passo que eu vou dar e ajuda-me a permanecer fiel ao Teu lado, no Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Escreva aí o seu testemunho no Facebook, deixe lá sua palavrinha, Ele é o meu Senhor. Quero ver aqui encher de pessoas que escreveram: Ele é o Senhor da minha vida. E se você fez essa oração hoje, coloque: Ele passou a ser o Senhor da minha vida. Eu glorifico a Deus porque Ele está desprezando os pecados que eu antes cometi. Glória a Deus.